Irmãos e irmãs, é com essa linda canção mariana que nós iniciamos esse momento de formação para a consagração segundo o tratado da verdadeira devoção a São Luís, de São Luís Maria Grimão de Montfort. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, que se mantém fiéis ainda. Infelizmente, tivemos que parar a formação presencial e aí vamos fazer duas formações e vamos postar os vídeos no canal que a Graciele fez no YouTube. Então, nós estamos filmando agora, vai postar o vídeo, vai passar para vocês no grupo, para que vocês possam estar assistindo. Então, louvado seja Deus pela fidelidade, pela perseverança de vocês, e a consagração é isso. Jesus é o fim último. Maria, mostra meu cordeiro que eu quero adorar. Mas, antes de iniciarmos, vamos rezar um momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sei que todos já me conhecem, mas apresentar novamente, e sempre nas formações, meu nome é Samuel do Nascimento, faço parte da núcleo do Ministério de Pregação da Renovação Carismática Católica e também nesse grupo Consagrados de Formação, grupo magnífico, onde nós damos essas formações segundo o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Como eu já falei no início, hoje nós vamos falar sobre o conhecimento da Santíssima Virgem. A última formação, até fui eu mesmo que dei, foi sobre o conhecimento de si mesmo. Aí falta o conhecimento da Santíssima Virgem e depois terminamos com o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e teremos a nossa consagração dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Louvado seja Deus, que todos estejam lá. Então, amados, no livro dos exercícios espirituais, a partir do 19º dia, que é a segunda semana, nós iniciamos o quê? A contemplação, a oração e também a leitura sobre o conhecimento da Santíssima Virgem. Para que nós possamos conhecer ainda mais. Não conhecer de uma maneira superficial. Para que nós possamos mergulhar sobre a história da salvação, sobre o plano de salvação, e Maria faz parte desse plano de salvação, dessa história de salvação, Maria que nos leva até o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira meditação no 19º dia nos diz sobre a meditação sobre a grandeza oculta de Maria. Olha que maravilha! Grandeza oculta. É uma grandeza que está oculta em uma simples mulher. Numa mulher simples, uma mulher humilde. Torna-se importante nesse momento um profundo conhecimento de Maria Santíssima, para que a amemos efetivamente, confiando-lhe toda a nossa eternidade. Inicialmente, iremos meditar sobre a escolha da Virgem Maria em viver sempre oculta aos olhos do mundo para crescer em humildade. Sempre oculta aos olhos do mundo. No início, Maria estava. Depois, com Jesus aos 12 anos, Maria estava. Depois, o primeiro milagre de Jesus, Maria estava. Nos pontos principais, Maria estava. Mas no restante, Maria sempre oculta. Sempre oculta. Depois, quando Jesus morre na cruz, Maria também está. Depois, em Pentecostes, Maria também está. Mas em todas essas situações, quem é o centro? O centro é quem? É Jesus. É por causa disso que Maria nos leva cada vez mais ao seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo.
A mãe do céu não desejou outra coisa senão quer ser conhecida somente de Deus. Por isso recebeu o título de mãe secreta e escondida. E o Senhor aprovou-a nos seus desejos, ocultando-a nos vários momentos importantes da sua vida, deixando que dela se soubesse exclusivamente o necessário. Para quê? Para fazer Jesus Cristo conhecido. Olha que maravilha. Se São João Batista disse que eu diminua para que Cristo cresça, Nossa Senhora verdadeiramente se escondeu verdadeiramente para que nosso Senhor Jesus Cristo aparecesse. Estava lá, mas o foco principal era quem? Era nosso Senhor Jesus Cristo. Somente aqueles que reconhecem o domínio absoluto de Deus nas suas vidas é que podem ser considerados humildes. Olha que maravilha! Aqueles que reconhecem o domínio absoluto de Deus nas suas vidas é que podem ser considerados humildes. A Virgem Maria é um modelo perfeitíssimo dessa altíssima virtude, pois ela é humildade, escrava do Senhor, assumindo plenamente a vontade de Deus. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Maria Santíssima é por excelência obra-prima de Deus. No seio virginal, o Verbo divino encontrou o quê? O paraíso na terra, realizando maravilhas incompreensíveis segundo a Sagrada Escritura. Nela fez grandes coisas aquele que é poderoso. Santo Agostinho afirma que só amamos aquilo que conhecemos. E é por causa disso que nós devemos conhecer ainda mais Nossa Senhora. A sua humildade, a sua simplicidade, a sua força de vontade, a sua coragem. Que nós possamos conhecer ainda mais. O verdadeiro amor para com a Mãe de Deus perpassa pela imitação das suas virtudes. Humildade profunda, servia diligentemente o próximo nas suas necessidades e amava os desprezos resignadamente. Olha que coisa interessante. A humildade profunda servia, como nas bodas de Caná que ela serviu. Olha, está faltando o vinho, mulher, minha hora ainda não chegou, mas ela disse e Jesus foi lá e fez o milagre. Veio para servir. Se Jesus disse, eu vim ao mundo para servir e não para ser servido, a sua mãe foi um exemplo que o próprio Jesus olhava dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Veio para servir. Servia diligentemente. E amava os desprezos resignadamente, pois sabia que eles eram mimos do céu, a ponto de permanecer em pé junto à cruz do seu filho. Imagina, mãe, imagina você que está fazendo a consagração, que é mãe, imagina na hora do maior sofrimento do seu filho, você estaria em pé. Você estaria em lágrimas, o coração está dilacerado, mas você se mantém em pé, em pé, em pé, olhando para aquela situação. Por quê? Porque Deus te fortalece. Porque você ama os desprezos e sofre resignadamente, sem desespero, sem desespero. Maria sofreu e sofreu muito, mas sem desespero, sem deixar de acreditar em Deus, sem deixar de confiar em Deus. É por causa disso que nós devemos nos consagrar a ela, para estarmos cada vez mais próximos de Nossa Senhora. No 20º dia vocês irão meditar sobre Maria e a Santíssima Trindade. Bem-aventurada a Virgem Maria, porque é a mãe de Deus, porque é mãe de Deus, tem uma dignidade quase infinita que lhe provém do bem infinito que é Deus. Ela tem uma dignidade quase infinita que provém de quem? De Deus. De Deus. Todos os méritos de Nossa Senhora vêm de Deus. Maria Santíssima é rica em graça, repleta de uma perfeição inimaginável. Segundo a Beata Isabel da Trindade, Maria, salvando a distância entre o finito e o infinito, é o grande louvor de glória da Santíssima Trindade. Olha que maravilha! Sendo a Santíssima Virgem aquela que mais está próxima de Deus, reflitamos sua perfeita intimidade com o Senhor, buscando-a todos os dias de nossa vida. Como não nos tornarmos? Ela foi a nossa perfeita medianeira, pois nos trouxe o Salvador.
e por sua vez tem a missão de nos levar até Ele. Então ela continua no seu trabalho de mediação. Onde está Maria, está Jesus, e a sua incumbência materna em relação a todos os batizados é a de nos apresentar Jesus como o único Senhor digno de ser amado e servido. Como não nos tornarmos escravos de um amor tão grande, de uma rainha tão grande assim? Então, amados, é isso que nós vamos meditando cada dia. No 21º dia, nós temos uma parte aqui do livro Glórias de Maria, meditação, e aqui nos diz o seguinte: Maria Santíssima é grande nos seus privilégios por ter sido escolhida para ser a mãe de Deus, mãe do nosso Redentor Jesus Cristo. 4 são os dogmas que coroam as grandezas de Nossa Senhora, a saber, a Imaculada Conceição, a maternidade divina, a virgindade perpétua e a sua assunção de corpo e alma ao céu. A sua assunção de corpo e alma ao céu. Então, amados, aproveitando que nós chegamos aqui no 20º dia, 21º dia, onde nós falamos sobre os dogmas de Nossa Senhora, eu quero pegar um pouco esse outro livro aqui, que vai nos explicar, que vai falar para cada um de nós mais sobre os dogmas de Nossa Senhora. Que no conhecimento da Santíssima Virgem, nós temos que conhecer esse dogma. Dogmas são verdades da fé. São coisas que a Igreja, através de muita oração, através de concílios, através do Santo Padre, o Papa, da sua época, e o que um Papa fez, o outro Papa não vai revogar, porque é segundo o coração de Deus, quando Jesus fala para Pedro: o que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Isso vem na sucessão apostólica de todos os papas. Isso vem na sucessão apostólica de todos os papas. Então, os dogmas da Igreja, os dogmas sobre Nossa Senhora, são 4 dogmas. 4 dogmas. E antes de se tornarem dogmas, eles já eram muito respeitados, já eram muito venerados, as pessoas já tinham um certo conhecimento daquilo que acontecia, e as pessoas já tinham fé que Nossa Senhora se encaixava naqueles 4 dogmas, que Nossa Senhora era mesmo a Mãe de Deus, que Nossa Senhora foi assunta ao céu, que Nossa Senhora foi virgem antes do parto, depois do parto e na hora do parto. E que Nossa Senhora nasceu sem o pecado original, a Imaculada Conceição. A Igreja, assim que Nosso Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou e voltou para o céu, que a Igreja começou a sua peregrinação aqui na terra, através de muita oração, a Igreja foi tendo cada vez mais discernimento sobre o papel de Nossa Senhora na vida da Igreja. E na nossa salvação também, na salvação de cada um de nós. E quanto mais foi estudando, quanto mais foi rezando, quanto mais foram meditando, eles tiveram essa certeza da ação de Nossa Senhora, através principalmente desses 4 dogmas. Falar da Imaculada Conceição de Nossa Senhora é fazer referência a um privilégio que ela recebeu. Foi preservada do pecado original desde o primeiro momento de sua existência. A razão dessa graça excepcional reside na vocação que recebeu. Amados, Maria foi preparada para receber no seu ventre Nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então aprove a Deus também preparar Maria Santíssima para receber o seu Filho, o Imaculado, o sem pecado, o Filho de Deus, o próprio Deus que se encarnou, veio e nasceu em Nossa Senhora. E Nossa Senhora foi preservada por Deus pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha isso! O mais sublime das vocações, a mais sublime das vocações, ser mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Seu privilégio não reside, e aqui confirma o que eu disse,
há pouco, em seus próprios méritos, mas nos merecimentos que Jesus Cristo adquiriria para a humanidade. Duas passagens bíblicas estão no fundamento dessa verdade de fé. Gênesis 3,15, na última formação eu dei uma comentada com vocês sobre isso. Gênesis 3,15 nos fala assim: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, essa te ferirá o calcanhar, essa lhe ferirá cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Cristo e Maria são inimigos do demônio. Há uma inimizade, desde lá do Antigo Testamento, desde o começo, há uma inimizade entre Jesus, Maria e Satanás. Cristo e Maria são inimigos do demônio. E aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para vocês na outra formação. Será? Porque quando nós pecamos, nós estamos sob a ação de quem? A ação do inimigo. O inimigo está o inimigo naquele momento do pecado, o inimigo está nos dominando. Será que por algum momento Satanás teve domínio sobre Nossa Senhora? Não, amados, claro que não. Em nenhum momento Satanás teve domínio, porque desde o começo já tem essa inimizade. Já tem essa inimizade. A descendência de Eva, Nossa Senhora, que seria a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, nós concluímos aqui que não houve pecado, não somente o pecado original, mas não houve pecado em Nossa Senhora também. E a outra passagem muito conhecida por nós, Lucas capítulo 1, versículo 28. Entrando o anjo disse-lhe: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria está repleta do favor de Deus. Maria está cheia da graça de Deus. Estando totalmente possuída por Deus, não havia em seu coração espaço para o pecado. Isso é certo, isso é maravilhoso. Ave cheia de graça. Uma pessoa que está cheia da graça de Deus, não há espaço para o pecado. Então, Maria, quando o anjo chega, Maria é uma jovenzinha, Maria está sem o pecado. Não simplesmente sem o pecado original, mas sem o pecado também. Não há na Bíblia, e nós temos que ver claramente isso, uma afirmação explícita que Maria tenha sido concebida sem pecado original. Trata-se de uma verdade que foi ganhando corpo na vida da igreja ao longo da sua história. Lembra o que eu disse? Sobre os cristãos que foram rezando, que foram meditando na nossa igreja católica. Nós temos a tradição da igreja, nós temos a palavra de Deus. E nós temos o magistério da igreja. O magistério é o Papa, são os padres, são os bispos. A tradição é a história dos santos, é tudo que foi se passado pelos santos, foi se vivendo, vivenciando, foram passando de um para o outro. E a palavra de Deus é o que está na palavra de Deus. E cada vez mais, quando as pessoas iam rezando, quando as pessoas iam meditando, principalmente sobre essa questão dos dogmas, isso foi ganhando corpo dentro da igreja através do quê? Através da tradição, através do magistério da igreja. E também foi se reconhecendo, não explicitamente, não tem nenhum versículo que diz assim, Maria não teve pecado, mas foi se reconhecendo nesses versículos da Bíblia, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, eu porei ódio entre ti e a descendência da mulher, e Lucas capítulo 1, versículo 28, o anjo disse, ave cheia de graça. Foi se reconhecendo nisso daí que Nossa Senhora foi preservada do pecado original e de todo o pecado. Um pouquinho da história para você entender. Já no século II, encontramos testemunhos de santos padres dizendo que Maria é a nova Eva, unida a Cristo, o novo Adão, na luta contra o demônio. No século IV, Santo Efrem afirmou que só Cristo e Maria são limpos e puros de toda mancha. A doutrina da Imaculada Conceição não foi aceita por todos, nem em todos os tempos e lugares. Houve até grandes teólogos que não a defenderam. Pensavam assim: Cristo veio ao mundo para salvar todos os homens e mulheres do pecado, sem exceção. Maria fazia parte da humanidade. Portanto, também ela tinha o pecado original, do qual ficou livre depois da redenção de Cristo. Interessante. Aqui diz que coube a Duns Scoto
teólogo da escola franciscana, dar a resposta que iria orientar a teologia. Maria foi preservada do pecado original em previsão dos méritos de Cristo. Isto é, não fosse essa graça especial, também ela teria tido o pecado original. Sua tese ficou famosa, convinha que Deus fizesse a exceção. Podia fazê-la, portanto, a fez. Convém que Deus fizesse a exceção. Podia fazê-la, portanto, a fez. Se Deus quisesse fazer um ser humano sem o pecado original e sem nenhum pecado, Deus poderia fazer. Deus é poderoso. Deus é onipotente. Deus é onipresente. Coube a Deus fazer a exceção. E Ele a fez. E fez em quem? Não em qualquer um. Fez na mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso, amados. Convinha, como ficaria sujeita ao pecado, aquela que veio para gerar Jesus Cristo, o libertador do pecado. Amados, como que ficaria sujeita ao pecado aquela que gerou Jesus Cristo, o libertador do pecado? Ué, como? Como que ela vai ficar sob o pecado se ela gerou aquele que nos libertou do pecado? Olha só. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. O anjo Gabriel, na anunciação, ele disse isso. Nada é impossível para Deus. E é essa certeza que nós temos. A definição oficial aconteceu, foi feita por Pio IX, em 8 de dezembro de 1854. E é maravilhoso, amados. Quando você lê essas definições, a maneira que é escrito, olha só para você ver. Em honra da santa e indivisa Trindade, para o decoro e ornamento da Virgem Mãe de Deus, para a exaltação da fé católica e para o incremento da religião cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa, era o Papa que estava dizendo, o Papa Pio IX que estava dizendo, declaramos, pronunciamos e definimos. Olha que maravilha! Declaramos, pronunciamos e definimos a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha de pecado original. Essa doutrina foi revelada por Deus. Olha que bênção! Essa doutrina foi revelada por Deus e por isso deve ser crida firme e inviolavelmente por todos os fiéis. Olha, por isso deve ser crida. Todos os fiéis devem crer nisso. Todos os fiéis, firme e inviolavelmente. Devemos acreditar nisso. Portanto, se alguém que Deus não permita, olha que maravilha que diz aqui, deliberadamente entender, pensar diversamente de quanto por nós foi definido, conheça e saiba que está condenado pelo seu próprio juízo, que naufragou na fé e se separou da unidade da igreja, e que além disso incorreu por si só nas penas estabelecidas pelas leis contra aquele que ousa manifestar oralmente ou por escrito ou de qualquer outro modo externo os erros que pensa no coração. Olha que maravilha, amados. Não é brincadeira, amados. Não é brincadeira, não é brincadeira. É tudo rezado, é tudo colocado em documentos, é tudo ali sobre a unção do Espírito Santo. É tudo ali sobre esses dias atrás, eu estava lendo algo, que na ladainha foi se colocado Nossa Senhora, Rainha das Famílias. Foi no tempo de João Paulo II que foi se colocado isso. E para se colocar essa exaltação a Nossa Senhora lá na ladainha, foi feito um documento, foi feita toda uma situação para se colocar. Não é assim, eu vou colocar algo mais na ladainha
de Nossa Senhora. Não, amados, as coisas são rezadas, as coisas são estudadas, as coisas são muito bem, sabe, o Espírito Santo instrui ali. E aqui já nos fala sobre as penas daqueles que não acreditam, daqueles que se dizem católicos e querem fazer as coisas da sua maneira, do seu jeito, e acabam incorrendo no erro, na culpa, porque querem fazer do seu jeito. Então, dogma é dogma, nós temos que acreditar. É preciso que fique claro, Maria também necessitava da redenção, ela necessitava da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não pôde se auto-redimir, não tinha por ela mesma ou por seus pais qualquer merecimento próprio. Não foi privilegiada porque era virtuosa, porque tinha muitas virtudes. Era e é virtuosa porque foi privilegiada por Deus em vista da sua missão singular. Amém? Amados, é que o tempo está acabando, glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o dogma da maternidade divina de Maria. O Concílio de Éfeso, que definiu explicitamente que Maria é a mãe de Deus, Theotokos. Sua intenção era afirmar a unidade da pessoa de Cristo. Reconhecer Maria, mãe de Deus, significa de fato professar que Cristo, filho de Maria, segunda geração humana, é filho de Deus. E Deus, Ele mesmo. Deus, na expressão mãe de Deus, designa unicamente a pessoa do Filho. Então Maria é mãe de Deus, Maria é mãe do Filho, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria não é mãe do Espírito Santo, Maria não é mãe de Deus Pai, Maria é mãe de Deus, Deus Filho unicamente. A expressão justifica-se pelo fato de que cada mulher é mãe, não só do corpo, mas da pessoa do filho. Cada mulher é mãe do todo do seu filho. Ela não é mãe só do corpo do seu filho, ela é mãe do todo do seu filho. Então, Theotokos, teologicamente não significa genitora da divindade, mas geradora do Verbo encarnado. Ela gerou o Verbo encarnado. No Evangelho de São João, lá no início, diz: o Verbo era carne, né? O Verbo estava junto de Deus, o Verbo era carne. O Verbo estava junto de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Antes era o Verbo estava junto de Deus. Quando o Verbo veio até nós, ele teve um nome, o nome é Jesus. E nasceu de uma mulher, como São Paulo, na carta aos Gálatas, lá no capítulo 4, ele diz assim: nascido de uma mulher. Ele frisa que Jesus foi nascido de uma mulher. No Evangelho de São Mateus também, algo muito interessante, logo no início lá, o Evangelho de São Mateus, ele tem uma visão do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, com uma visão pelos olhos de José. O anjo aparece a José, tem toda aquela... São Lucas é uma visão mariana, é tudo sobre Nossa Senhora. São Mateus já é uma visão sob a ótica de São José. O anjo aparece a São José, fala para ele não ter medo de receber Nossa Senhora. Depois o anjo aparece também a São José para dizer para ele fugir para o Egito e tudo mais. Mas em todas essas circunstâncias, São Mateus, mesmo vendo sob a ótica de São José, ele faz questão de frisar que Jesus é filho de Maria. Jesus é filho de Maria. Quando eles têm que fugir para o Egito, e isso eu já falei para vocês, mas vou frisar mais uma vez, o anjo aparece a São José e diz assim: toma o menino e tua mãe e foge para o Egito. Ele não falou para José: José, toma o teu filho e tua mãe, toma o teu filho e a mãe dele e foge para... Não, falou, toma o menino. São José, claro, com certeza, é o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o pai mesmo de nosso Senhor Jesus Cristo é Deus Pai. Ele nasceu do Espírito Santo de Deus. Foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Nossa Senhora. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Maria é a mãe de Deus. Este foi o primeiro dogma proclamado oficialmente. Foi no Concílio de Éfeso, em 431.
Igreja, a virgindade de Maria é encontrada em documentos oficiais antigos, mas sua proclamação explícita foi feita em 1555. A virgindade tem alguns documentos que falam isso, mas foi proclamado só em 1555 pelo Papa Paulo IV. Além do mais antigo dogma da maternidade divina, é fundamental e está na origem dos demais. Tudo que Maria recebeu, graças, privilégios e títulos, tem sua origem nesse dogma. Tudo tem a sua origem nesse dogma. É por ela ser a mãe de Deus que ela nasceu sem o pecado original. É por ela ser a mãe de Deus que ela foi assunta ao céu. Assunta ao céu.